Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Rubens Alisson. Vim gravar um vídeo muito rápido falando sobre pregação para o canal do nosso amigo e amado irmão presbítero Rodrigo. Eu vim falar muito rápido sobre pregação, um assunto muito gostoso, muito legal, sobre aqueles que gostam de ouvir uma mensagem abençoada, sobre aqueles que gostam também de pregar a palavra do Senhor, um assunto muito prático, uma forma muito prática de pregar a palavra do Senhor. Quero eu falar para você que está aprendendo, que está começando a pregar a palavra do Senhor. É uma forma que eu também comecei fazendo dessa forma e deu muito certo. Muitas pessoas foram alimentadas pela palavra do Senhor e também foi muito gostoso também ser usado pelo Senhor para trazer uma mensagem entendível aos ouvidos daquele que ouve, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E é muito bom, meus irmãos, falar da palavra do Senhor. E você já no seu aprendizado deve ter sabido que existem algumas formas de sermão, temática, textual, existe o biográfico também, e nisso, se você não ouviu, aconselho você também a procurar saber o que significa cada tipo de sermão. Mas eu quero falar de uma forma muito simples para você entender o que é uma pregação, muito simples de como se prega, né? E é a maneira muito simples de expor o texto bíblico, versículo por versículo. Você vai expor esse texto de uma maneira muito simples e aos ouvidos de quem ouve, muito fácil de entender. Você, por sua vez, tendo responsabilidade no seu trabalho, tendo também fidelidade à tua esposa e cuidado com os teus filhos, você deve saber que o texto original ele tem um assunto. A Bíblia ela tem um assunto. Você vai ver que Mateus capítulo 7, versículo de número 24, fala dos dois alicerces. Lá está falando dos dois alicerces. Lá tem um contexto. O versículo de número 24 tem um contexto. O versículo do número 25 tem um contexto. O versículo de número 26, 27 tem um contexto. E esse contexto, este assunto, está incluindo um objetivo. O objetivo do autor, de falar sobre os dois alicerces. E você vai versículo por versículo. Você começa no versículo de número 24, aí depois você vai no versículo de número 25, depois você vai no de número 26, e assim por diante até você terminar o texto. Aí você me pergunta, como que eu posso expor? Como que eu posso contar este contexto? O contexto é simples. Sabendo você que você tem fidelidade à sua esposa, que você tem responsabilidade no seu trabalho e cuidado com os teus filhos, você deve ter cuidado com o contexto daquele texto. Você não pode transmitir uma mensagem a qual não existe. Você tem que transmitir uma mensagem que está ali, está gravada, está marcada porque o autor quis dizer algo. E como eu sei o objetivo do autor? Quando ele repete várias vezes a mesma palavra. Você vai ver lá que o objetivo do Senhor Jesus é falar sobre alicerce, falar sobre algo que é firme. Então o autor ele tem um objetivo. Responsabilidade, assim como você tem com o teu trabalho. Você não pode chegar atrasado. Você tem que bater muitas das vezes metas. E o seu objetivo, a sua meta é não tirar o texto de contexto. E fidelidade, irmãos. Doa quem doer. A aplicação pode ser a melhor aplicação da história dos pregadores. Se não estiver dentro do contexto, se ela fere um texto, não tire ela do seu contexto. Tenha fidelidade. Prefira ser simples do que tirar o texto de contexto. Tenha fidelidade assim como você tem com tua esposa, responsabilidade assim como você tem com o teu trabalho e cuidado assim como você tem com teus filhos. E eu vos digo, até mais do que isso. E você deve me perguntar, se eu começo no versículo de número 24 e ali eu começo a expor o versículo de número 24, aí você conta o contexto do versículo de número 24. O que você vai fazer depois de contar o contexto? Você vai aplicá-lo
trazê-lo para os dias de hoje, trazê-lo para a vida daquelas pessoas, lembrando da responsabilidade, da fidelidade e do cuidado. Depois você vai no versículo de número 25, vai aplicar na vida daquelas pessoas, porque elas querem ouvir uma mensagem, porque texto sem aplicação é estudo bíblico. Texto sem aplicação é estudo bíblico. Estudo bíblico você faz na sua casa. Você deve aplicar. A Bíblia é aplicável. A Bíblia ela é atual. A Bíblia ela é reveladora. Só que a palavra não muda. Ah, mas a palavra ela se renova todas as manhãs. Não, não, não. O que se renova todas as manhãs é a revelação do Senhor. Hoje eu li Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Ele falou, né, lá sobre os 2 alicerces. Amanhã eu vou ler Mateus capítulo 7, versículo de 1 e 24. Vai falar sobre os 2 alicerces. As letras não vão mudar. As letras não é bruxaria isso daqui. E falando eu sobre revelação, agora quando você lê Mateus capítulo 7, versículo de número 24 hoje, amanhã você lê de novo, hoje Deus vai falar algo com você, amanhã Deus vai falar de outra forma, e assim no cotidiano, Deus tem uma palavra para cada dia, para cada povo, para cada pessoa, e se tratando de mensagem, de versículo por versículo, você indo do versículo de número 24, 25, aplicou, 26, aplicou. Você deve estar me perguntando como eu introduzo essa mensagem. É simples, você vai introduzir a mensagem pela epígrafe do texto. Qual que é a epígrafe lá do capítulo 7, versículo de número 24? A epígrafe é os 2 alicerces. Então você vai falar, eu quero falar sobre os 2 alicerces. E você pode enriquecer. Se você quiser enriquecer, você pode. E a definição de alicerces, aí você tem que ter um dicionário Aurélio, eu aconselho. Aí você vai lá, procura a definição no dicionário Aurélio, tem gente que gosta do Google, mas né, eu aconselho você ter um Aurélio, porque o Aurélio ele tem uma tradução boa, ou até mesmo procurar no Google segundo a definição do Aurélio, porque o Aurélio vai ter uma fidelidade ao grego, né? Então você precisa ter materiais também para a pregação. E se a introdução é o título, qual que é a conclusão? A conclusão, meus irmãos, é simples, é o último versículo. O último versículo você aplica na vida deles, né, com o objetivo do autor. O objetivo do autor é aquele que ele contou, é aquele que ele mostrou o texto todo. Quando você deve estar se tratando de algum assunto, você está mostrando o que você quer dizer. E é chato quando as pessoas não entendem. Imagina Deus, quando a gente tá lendo a Bíblia ali, a gente não está entendendo, né, ou até mesmo explicando de uma forma equivocada. É claro que Deus ele tem paciência conosco, a tua misericórdia ela dura para sempre, a causa de nós não sermos consumidos é a tua misericórdia, né? E Deus ele também envia professores, envia ensinadores, mas você não pode apenas se limitar. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que aprender para que a glória do Senhor seja na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero vos deixar um abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.